Restaurantes do estado de São Paulo solicitou uma audiência com representantes do governo federal e também do Congresso Nacional para pedir a inclusão do setor de turismo na proposta de desoneração da folha de pagamento das empresas. E a entidade também vai reivindicar a revisão da extinção gradual do PERSE a partir deste ano. Sobre isso, converso agora com Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Edson. Boa tarde. Boa tarde, Leni. Prazer para a Floresp falar com você e a audiência qualificada do Jornal da Tarde da Band. Prazer nosso recebê-lo. Gostaria de te ouvir, Edson, a respeito da importância da inclusão de um setor que emprega de forma significativa nessa questão da folha de pagamentos. Pois é, Leni, vamos recordar que o setor de turismo ficou de fora desses 17 setores que vão ter a sua folha desonerada mais uma vez, né? Agora, o Congresso Nacional ele reafirmou o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Serviços e Eventos, por 3 vezes, incluindo uma no novo governo. Agora, os técnicos do governo parecem querer usar o PERSE como moeda de troca pela desoneração da folha desses 17 setores. Isso nos deixa extremamente preocupados, porque confirma que realmente no Brasil até o passado é incerto. Diante desse cenário, Leni, é necessário repor a verdade dos fatos, de que enquanto esses 17 setores que juntos geram 9 milhões de empregos e vêm sendo desonerados desde o governo Dilma, que foi quem iniciou com isso em 2012, o turismo, sozinho, gera 6 milhões de empregos. Mas o aspecto mais relevante de todos é que o PERSE não se trata de nenhum favor do governo e nem foi criado por meio de lobby para favorecimento do nosso segmento. Parece que os técnicos do governo se esqueceram de que houve uma pandemia de Covid-19 e que as medidas de combate adotadas pelos governos em 2020 e 2021, especialmente em São Paulo, quase destruíram o setor de turismo. Foi apenas por esse motivo que o PERSE foi criado, e não para conceder algum tipo de privilégio. Praticamente a unanimidade dos parlamentares reconheceu que fomos a categoria econômica mais duramente atingida pela Covid. Então, vejo aqui que um estudo da própria Floresp sinaliza que seriam necessários 4 anos e 6 meses para a recuperação total das perdas do turismo, que estão estimadas em 540 bilhões de reais. Gostaria de te ouvir de forma mais detalhada a respeito desse valor, desse número e também desse espaço-tempo. Como é que vocês trabalham da melhor maneira possível para que seja alcançado nesse período, né, de 4 anos e 6 meses, que também não é pouca coisa, não é? Exatamente, seria justamente o tempo que falta ainda para o PERSE ser concluído. E o grande problema, Leni, é que todos os argumentos do governo para acabar com o programa têm equívocos e informações inconsistentes. Alegam, por exemplo, que o movimento normal do setor já voltou, mas prejuízos em 2020 e 2021 são, na média, de irrecuperáveis 81%, e o setor ainda está profundamente endividado com bancos públicos e particulares. Então, essa recuperação econômica e dos empregos precisa ser feita pela via da renúncia fiscal. Nós tivemos que demitir, infelizmente, cerca de 400 mil trabalhadores durante a pandemia, mas já recontratamos 150 mil desde o início. E até o final do programa, se a economia permitir, vamos superar essa marca. Os valores da renúncia fiscal informada pelo governo também não parecem corretos. O governo fala valores da ordem de 16 bilhões, enquanto nossos técnicos apuraram que não passa de 4, 5 bilhões. Mas também os técnicos não contabilizam que, por conta das transações do próprio PERSE, já recuperou cerca de 19 bilhões, com B de bola, em débitos. Todos esses indicadores, Leni, mostram que o PERSE é o maior e mais exitoso programa federal de geração de empregos e de transação fiscal da história do país. Mas nós temos a plena confiança de que o ministro Haddad e o Congresso Nacional vão revisitar esses dados apresentados e haverá o reconhecimento da importância do PERSE. Edson, o PERSE, que foi criado em 2021, chegou a viabilizar a renegociação de até 70% das dívidas do setor de turismo e também do setor de eventos, certo? Exatamente. Nós contabilizamos, nós fizemos uma apuração, Leni, junto à OCDE, que mostrou que os principais países desse organismo e que sofreram durante a pandemia, todos eles tiveram substancial apoio para a recuperação econômica. Só que o detalhe, para as empresas entrarem no PERSE, elas tinham que estar com o score alto, não podiam estar inscritas no Serasa. Então,
as empresas, antes de entrar no PERSE, se socorreram de empréstimos bancários para poder ingressar nesse programa e pagaram juros de 20%, juros de 14%, multas de até 20%. Por isso o setor está muito endividado e precisa ainda do apoio do governo. Então nós contamos, mais uma vez, com o Congresso Nacional para que faça justiça e mantenha o PERSE até 2026 ou 2027, que é o período para que ele foi concebido. Como a federação está esperando o retorno por parte do governo e também de quem foi acionado, no caso, o representante do Legislativo e também o vice-presidente Geraldo Alckmin? Nós temos pedidos de audiência com técnicos do governo, o vice-presidente, o ministro Haddad, e com os principais parlamentares, justamente para repor alguns fatos de argumentos equivocados que foram trazidos pelo governo. Então é fundamental que no retorno agora do recesso, o setor seja ouvido, porque o setor ainda não teve oportunidade de se manifestar. Estão falando de empregabilidade, a gente fala de um período de início de ano, a gente fala desses entraves na pasta econômica com relação principalmente a essa questão da desoneração da folha de pagamentos. Qual é o apetite com relação à empregabilidade do setor, também a visualizar principais regiões do Brasil que possam empregar, falando em específico aqui de São Paulo, se você tiver comparação também com outros estados? Leni, você sabe, o turismo, muito mais que um setor, é uma dimensão econômica. Nós impactamos outros 52 segmentos da economia. Estamos espalhados em todas as regiões do país e não apenas nos principais centros econômicos. Damos o primeiro emprego do jovem, emprego sem qualificação, muitas vezes. Então, realmente, foi um baque para o setor muito grande esse anúncio do governo no final do ano, e isso atrapalhou todo o planejamento das empresas no início de 2024. Todos os investimentos e contratações previstos foram suspensos. Então, o governo precisa rever a questão do PERSE e analisar e reconhecer que é um programa extremamente exitoso e um dos que mais gera empregos no país atualmente. Edson Pinto, muito obrigada por suas contribuições aqui no Tarde Band News. Ótimo trabalho e boa sorte para vocês da Federação. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.